Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta segunda-feira à tarde. Embora a gente tenha muitas pautas para tratar aqui no canal, uma delas tem sido a pauta palpitante das redes sociais nas últimas 24 horas e é sobre ela que nós iremos falar, que é exatamente o áudio que o senador Jorge Cajuru vazou de uma conversa sua com o presidente da República. Áudio esse que inclusive eu disponibilizei ontem às 10 da noite aqui no canal. Eu vou deixar o card para quem quiser ouvir o áudio na íntegra. Então uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. E eu vou comentar um pouquinho, colocar para vocês a minha visão sobre esse áudio, sobre o conteúdo desse áudio. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E não estou alheio as questões políticas durante a pandemia, porque se nós estamos enfrentando esse momento crítico da pandemia, são por nossas escolhas políticas e pelas escolhas políticas dos gestores que nós elegemos. Pois é, pessoal, e o Brasil vive, na minha opinião, no meu modo de ver, uma crise moral sem precedentes na sua história. O brasileiro elegeu como arauto da moralidade num passado recente um ex-juiz que depois que os áudios de um hacker capturou foram vazados, verificou-se que esse ex-juiz, o arauto da moralidade, aquele que iria combater e extirpar de vez a corrupção em nosso país, na verdade se deixou corromper pelo poder também. Alinhou com o Ministério Público Federal procedimentos, ações, investigações, para que ele pudesse alinhar com esses procedimentos, ações e investigações suas sentenças e pudesse assim amarrar melhor os malfeitos jurídicos que o Supremo Tribunal corrigiu, decretando a suspeição do ex-juiz e suspendendo as ações, causando inclusive um enorme prejuízo, porque boa parte dessas ações eram legítimas e boa parte dessas ações custaram muita grana para chegar, grana pública para chegar onde chegaram. Então os malfeitos do ex-juiz, ex-ministro, junto com o Ministério Público, fizeram desmoronar todo aquele castelo de areia que foi a Lava Jato. Depois, a culminância disso tudo foi exatamente o ex-juiz abandonar a magistratura e aceitar um cargo de ministro do maior beneficiado por suas sentenças, que foi o atual presidente Jair Bolsonaro. Não bastasse isso, depois que ele foi fritado na frigideira do bolsonarismo e deixou o governo praticamente enxotado, ele torna-se consultor jurídico de um escritório de advocacia que defende, pasmem, a empreiteira, a construtora que foi mais prejudicada por suas sentenças. Ou seja, o próprio juiz que condenou a empresa está agora agindo na defesa dessa própria empresa. Então, quer dizer, uma coisa completamente aética e imoral. E isso é o reflexo do que o Brasil vivencia nesses últimos dias. Sobre a questão do áudio do senador Cajuru com o presidente Jair Bolsonaro, isso é uma outra imoralidade, uma outra falta de ética que reflete bem isso que eu estou falando. Quem ouviu o áudio e quem não ouviu, vou colocar aqui o card, já coloquei o card aliás, para que vocês possam ter acesso ao áudio. Dá para perceber claramente que a conversa foi toda planejada, a partir da própria qualidade do áudio do senador Cajuru, que nitidamente foi captada por um aparelho estéreo de ótima qualidade. Não é um áudio de um celular. Se você comparar a qualidade do áudio da voz do senador Cajuru com a qualidade do áudio da voz do presidente Bolsonaro, dá para ver que a voz do presidente Bolsonaro é uma voz típica, é um áudio típico de captura de gravação de celular. E a do senador Cajuru não, é um áudio perfeito, estéreo, redondinho. Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha, o que você tem que fazer? Dá para ver também que o senador Cajuru, que é muito incisivo nas suas colocações, é muito duro nas suas colocações, estava todo reticente, todo manso, meio que dando corda para o presidente, e o presidente se espalhando a cada momento que passava o áudio. Inclusive orientando o senador da República como ele deveria proceder para transformar a CPI da Covid-19, a CPI da pandemia de um limão,
numa limonada palavras do próprio presidente da República. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí, está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Então, se isso não for crime de responsabilidade, mais um que o presidente Jair Bolsonaro comete, eu não sei mais o que é crime de responsabilidade nesse país. A própria lei que prevê os crimes de responsabilidade do presidente da República diz que se o presidente da República interferir no livre exercício do legislativo ou do judiciário, isso se afigura como um crime de responsabilidade. E são várias as interferências que o presidente da República faz, como essa, uma interferência explícita no livre exercício do papel de legislador que um senador da República possui. Só para vocês entenderem, a questão da CPI da pandemia, a CPI da Covid-19, nasceu com o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. O senador Randolph coletou a assinatura num requerimento pedindo a CPI da Covid-19, de algo em torno de 32 senadores, salvo engano, 31 ou 32 senadores. O regimento da Casa, que está alinhado à Constituição Federal, diz que uma CPI no Senado será instaurada quando 1/3 dos senadores assinarem um requerimento, quando existir um objeto definido para essa CPI e quando houver prazo e orçamento também definidos. O senador Randolph coletou mais de 1/3 das assinaturas, inclusive a assinatura do senador Jorge Cajuru, aprovou o orçamento para a CPI, que seria a segunda condição, e definiu o prazo e definiu o objeto também dessa CPI. Ou seja, estava tudo perfeito de acordo com o regimento da Casa, que por sua vez está alinhado à Constituição Federal. Qual era o objeto ou qual é o objeto da CPI? É exatamente o desabastecimento de oxigênio no estado do Amazonas, que culminou com a morte de muitas pessoas asfixiadas. Então o senador Randolph Rodrigues, juntamente com os outros senadores que assinaram o requerimento desta CPI, querem apurar quais as ações e omissões do governo federal na crise do oxigênio de Manaus. E, naturalmente, que uma CPI, quando começa, ela vai puxando o fio da meada de um novelo e outras coisas vão se desdobrando e vão sendo necessárias serem investigadas. Pois bem, o que na verdade o presidente Jair Bolsonaro fez com o teatro, literalmente o teatro, com o Jorge Cajuru, que é jornalista experiente, foi alinhar um diálogo, jogar esse diálogo como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal, que na quinta-feira vai no plenário tomar a decisão de se confirma a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que o Senado abra a CPI da pandemia, a CPI da Covid-19. Isso porque, mesmo o pedido de CPI tendo cumprido todos os requisitos constitucionais e requisitos regimentais do Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentou em cima do pedido de CPI e acha que, inclusive se posicionou dessa forma, que não é o momento oportuno de se fazer uma CPI sobre a Covid-19, sobre a pandemia. Ele deu, inclusive, declarações na semana passada nesse sentido. E essa apuração tem que ser feita, inclusive no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não era o momento, é esse o meu pensamento, que havia um juízo de oportunidade e de conveniência para que, nesse instante, não se instalasse uma comissão parlamentar de inquérito. Então, diante disso, dois senadores, o próprio Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, e o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, entraram com uma ação no Supremo pedindo que o Supremo determinasse o cumprimento da Constituição e o cumprimento do regimento do Senado para abrir a CPI. E o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, instaure a CPI da Covid. Então veja que a decisão do ministro Barroso do Supremo é uma decisão que está amparada na Constituição e no próprio regimento do Senado Federal. Ou seja, é incontestável.
E naturalmente que na quinta-feira, quando isso for colocado no plenário do STF, isso deverá ser referendado, deverá ser aprovado e a CPI é algo inevitável. O que é que o Bolsonaro tenta fazer com esse teatro, com o Bolsonaro? Criar uma pressão no STF. Para que o STF, inclusive nos bastidores, isso já circula em Brasília, crie um meio termo nessa opção da CPI, de só instaurar a CPI quando o Senado voltar aos trabalhos presenciais, retardando o início dessa CPI. Outra coisa que o Bolsonaro tentou fazer com o Jorge Cajuru é exatamente mudar o objeto da CPI. E o objeto da CPI passar a ser a investigação de governadores e prefeitos, ou seja, ser uma CPI mais ampla, porque isso vai diluir o gosto do limão. O limão por si só é muito azedo, mas se ele for diluído com água e açúcar, vira uma limonada e fica bastante palatável. Essa é a ideia. Se a CPI focar apenas em apurar as ações e omissões do governo federal diante da pandemia, o fogo ficará focado unicamente no governo federal. E o governo federal acredita que, se a CPI for ampliada para abranger governadores e prefeitos, a própria pressão que governadores e prefeitos poderão fazer em suas bancadas federais poderá fazer com que a CPI da Covid-19, infelizmente, vire uma limonada bem gelada, que ao final todo mundo vai tomar um pouquinho dela, dar um tapinha nas costas e ficará o dito pelo não dito, dando em nada, resultando em absolutamente nada. Se no passado o Congresso Nacional foi reconhecido por transformar em pizza tudo aquilo que era relevante para a sociedade, agora, no governo Bolsonaro, poderá ficar reconhecido por terminar em uma bela limonada muito gelada e adocicada para abrandar o paladar do poder central no Brasil. Isso é uma pena, isso é uma lástima. Por quê? Porque desvia completamente o foco do que deveria ser uma CPI da pandemia de Covid-19. Essa CPI deveria apurar até as últimas consequências as ações e omissões do governo federal, que é a quem cabe, em primeira instância, coordenar as ações de defesa do país contra um inimigo comum chamado coronavírus. O governo federal, desde o início até os dias de hoje, se nega a adotar os preceitos científicos na coordenação de ações de mitigação do espalhamento do coronavírus em território nacional. Essa omissão e, para além disso, as ações do próprio presidente da República no sentido de desestimular a utilização de máscaras, dificultar a aquisição de vacinas, desdenhar da ciência, levando adiante um tratamento precoce que toda a ciência já desconsidera, são ações que facilitaram enormemente os números de contaminação e os números de morte que o Brasil ostenta diante da pandemia de Covid-19. Temo eu que todo esse circo seja o início de um circo maior que vai se estabelecer no país, mais precisamente em Brasília, para transformar a CPI da Covid-19 em algo que não tenha a menor relevância, que não conclua absolutamente nada e que não leve à punição de absolutamente ninguém, deixando impune todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o atual quadro da pandemia de Covid-19 no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar uma curtida, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica. Forte abraço e até a próxima.